Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Giovanni, eu sou psicólogo. Eu vou falar com vocês uma questão assim: por que será que os tratamentos de ansiedade e depressão funcionam muito bem com a clínica? Já começou a pensar sobre isso? Porque muitas pessoas acreditam que a psicoterapia é o que conversar com o psicólogo e na conversa você resolve. É em partes, mas isso aí é como se fosse uns 10% da terapia. Por que acontece isso? Vamos pegar um exemplo da ansiedade, por exemplo. Por que as pessoas têm ansiedade? O nosso cérebro, ele trabalha em questões de previsões. Então, por exemplo, quando você prevê um determinado acontecimento, você tende a reagir daquela forma. Por exemplo, eu prevejo que eu vou ficar com raiva de alguém. Eu prevejo que amanhã eu tenho que trabalhar. Eu fico prevendo como é que vai ser meu trabalho amanhã, ou como vai ser o meu dia quando eu chegar em casa. E eu prevejo coisas positivas e coisas negativas também. E o meu cérebro ele vai aprendendo a lidar com essas previsões. E tem duas formas de aprendizado que acontecem no nosso corpo e duas formas de lidar com esse aprendizado que nosso cérebro faz. Um deles, por exemplo, é através do córtex, que é os nossos pensamentos. Então, a gente pensa sobre determinadas ações, reflete sobre elas, e isso gera ou não um sentimento, gera ou não um comportamento, gera ou não uma sensação. Então, quando você para para pensar sobre isso, fala assim, então, Giovanni, então é só eu pensar diferente e as coisas mudam. Em partes. Porque, por exemplo, assim, há comportamentos que eles são relacionados com a amígdala central do cérebro. Então, por exemplo, assim, a nossa amígdala tende a aprender um comportamento. Então, suponhamos que um dia em específico, você foi lá e enxergou uma aranha. E essa aranha, você teve uma reação de fuga dela, você correu desta aranha. O seu cérebro, ele começa a aprender que, opa, aranhas são perigosas, preciso tomar cuidado com elas. E eu fujo daquele local. Na segunda vez, a aranha vem no seu pé, você corre. Seu corpo já começa a aprender que a aranha em específico, ela é perigosa. Na terceira, quarta, quinta, 10ª vez, cada corpo é um diferente, você vai começar a ter uma reação de medo quando você vê a aranha. Você simplesmente vai sentir aquilo, já não é mais parte do pensamento. Você não aprendeu que você tinha que fugir ou que você tinha que ir embora. Você simplesmente reage de forma automática. A sua amígdala começou a gerar aquele determinado sentimento, aquele determinado comportamento para te proteger. Giovanni, mas isso é um exemplo muito específico. Eu tenho ansiedade no meu trabalho. Mas isso é um exemplo grosso que a gente fala. É só um exemplo para você entender o contexto. Se você começa todo dia a pensar que o seu trabalho é desagradável, que no dia do seu trabalho você vai se estressar, que vai passar raiva e tudo mais, a tendência é que você começa a ensinar o seu corpo a reagir dessa determinada forma. Então, por exemplo, eu fico ansioso por questões de pensamento, o córtex, e por eu agir desta forma, eu tendo a ensinar a minha amígdala central a agir daquela forma. Então, o que acontece? Quando isso começa a acontecer e sua amígdala começa a reagir, ela vem antes do pensamento. Então, os seus pensamentos acontecem depois que você tem a reação física. É por isso que quando você fala para uma pessoa em específico parar de ter ansiedade, algumas param. E outras não conseguem. E normalmente as que não conseguem é quando tem os casos de ansiedade mais graves. Porque o corpo dela já aprendeu a ficar ansiosa daquela forma. E aí, coisas do dia a dia só vão aumentando a quantidade de gatilhos que ela tem para aquela determinada reação. Então, ela só aumenta a quantidade de sofrimento que ela tem durante o dia a dia. Então, cada obstáculo que para alguma pessoa seria algo mais simples, mais tranquilo, para aquela pessoa em específico que já tem uma ansiedade pré-estabelecida, já aprendeu a ficar ansiosa por mais tempo durante o dia a dia, ela tende a aprender novos comportamentos que deixam ela ansiosa. Então, por exemplo, a pessoa começou com medo de aranha. Um exemplo grosso. Começou com medo de aranha. Aí ela começa a ir para medo de barata. E aí ela começa a ter medo de insetos em geral. Por quê? Porque o cérebro dela foi se preparando para aquilo. Ele foi criando previsões. Mas, Giovanni, por que isso tem a ver com a psicoterapia? A psicoterapia a gente vai identificar, por exemplo, esse tipo de sinais que seu cérebro tem e vai começar a ensinar você a fazer o caminho oposto. Então, por exemplo, se eu não consigo nem ver uma foto de um determinado inseto, de um determinado animal, eu vou começar a ensinar essa pessoa aos poucos. É um passinho, 1% cada dia, a ir naquela direção para ensinar o caminho oposto dela. Porque, por exemplo, é muito útil você ter medo de altura. É muito útil de você ter medo de inseto. Depende do inseto, é claro. Mas, se aquilo trava a sua vida de um jeito que você não consegue mais viver com uma qualidade de vida, opa, temos um problema aqui. Se quando eu vejo uma barata, eu deito no canto e tenho um ataque de pânico, calma, a barata não é perigosa. Então, tipo assim, eu aprendi aquele medo. Eu sempre converso com as pessoas em relação a esses medos, e a pessoa fala assim, eu não sei de onde vem, eu simplesmente fico com medo que eu sei que não faz sentido e eu continuo com esse medo. É porque o teu corpo já aprendeu como lidar com aquilo. A mesma coisa acontece com diversas outras doenças. A depressão é um problema muito sério por causa disso,
Você ensina a sua amígdala a reagir de uma determinada forma e aquelas sensações, aquele sofrimento, eles são reais mesmo. É como se a pessoa tivesse com angústia o tempo inteiro. É um sofrimento absurdo o tempo inteiro. Por isso que os remédios psicotrópicos, eles funcionam tão bem. Porque você vai, de uma forma, no mínimo, reduzida, diminuir as sensações físicas que aquela parte do seu cérebro causa no seu corpo. Então, por exemplo, a sua ansiedade continua lá, mas as reações físicas do seu corpo não. Então você pode utilizar, por exemplo, essa crosta que o remédio traz para você se reeducar e começar a ter uma qualidade de vida melhor. Então, por exemplo, assim, eu vou reeducando através do medicamento a me expor um pouco mais. Só que o que acontece? Quando as pessoas realizam, por exemplo, o tratamento sem acompanhamento psicológico, elas tendem a começar a seguir os mesmos padrões de comportamento que não melhora a qualidade de vida dela. Então, por exemplo, ela continua com depressão, continua com ansiedade, continua com alguns outros problemas psicológicos, porque o fato dela estar tomando remédio não cura o problema, não resolve o problema. Ela simplesmente controla. Então, se eu não utilizo esse controle que o remédio me dá para reeducar o meu cérebro a agir de determinadas formas em determinadas situações, a tendência é que cada vez eu fico pior. Eu só vou ensinando o meu corpo que aquele medicamento em si vamos dizer assim, é útil para mim não ter crises. Mas quando eu necessito viver a vida sem os medicamentos, eu tendo a ter ataques muito maiores, porque a minha tolerância a determinado sofrimento fica menor. Então, se você consegue entender esse contexto, você começa a perceber o porquê que tem muitas pessoas que mesmo tomando medicamento, elas vão piorando, porque elas só tomam medicamento. Elas não mudam a qualidade de vida e também não mudam os comportamentos dela que levaram àquela determinada sensação. E o pior, tem muitas pessoas que não sabem como chegar numa melhora, elas não sabem o que literalmente causa sofrimento nelas. Então, parte do atendimento psicoterapêutico dá essa psicoeducação necessária para que essa pessoa entenda como o corpo dela funciona e quais são os caminhos que ela, apenas ela, não existe outra pessoa, apenas ela, pode tomar para começar a melhorar a sua qualidade de vida e melhorar o seu dia a dia. Entende? Então, pessoal, assim, esse é o processo básico da psicoterapia. A psicoterapia vai muito além disso. Isso que eu falei para vocês é 5, 10% do atendimento psicoterapêutico. Isso é a base do entendimento de como é que suas emoções funcionam. Então, assim, a psicoterapia ela vai muito além disso. Ela vai ensinar você como lidar com o seu dia a dia, como lidar com questões de trabalho, como lidar com questões de família, como você se comporta em relação a você mesmo, como é que você lidar com alguns sentimentos que às vezes a gente nem sabe identificar. Porque, por exemplo, ataque cardíaco, sudorese nas mãos, você ficar um pouco eletrizado, depende da situação, pode ser ansiedade. Depende da situação, pode ser paixão. Ou pode ser as duas coisas. E como é que eu sei identificar isso? A raiva e a mágoa, elas são sentimentos muito próximos. Como é que eu sei se é raiva ou mágoa? Por exemplo, a tristeza e o ódio, eles são sentimentos muito opostos. Mas tem pessoas que não sabem identificar um do outro. Ou a tristeza e a felicidade. Tem pessoas que, mesmo felizes, acham que estão tristes o tempo inteiro. Porque elas não conseguem identificar aquele sentimento. Elas acham que a felicidade é apenas quando tem aquela sensação de... vamos dizer, o prazer extremo, que dá aquela risada e ri. Ela não consegue entender que muitas vezes a felicidade ela vem do estado de paz e tranquilidade. Então, por exemplo, assim, sentimentos, muitos deles são muito mais complexos, comportamentos eles são muito mais complexos do que a gente normalmente escuta no dia a dia. E a terapia ela tende a ensinar você a como lidar com isso. Então, se você está com algum problema psicológico, está com algum problema psiquiátrico, faz anos que você faz o tratamento, procura a ajuda de um profissional. O profissional ele vai conseguir te auxiliar, educar esse tipo de coisa, e vai conseguir te ensinar a você lidar com essas questões do seu dia a dia. Por isso que a psicoterapia funciona, porque você vai na raiz do problema. Você vai resolvendo ela aos poucos. Da mesma forma que o medicamento ele vai na raiz do problema. Mas, Giovanni, então se eu tomar medicamento, em teoria deveria acabar com o problema. Não, porque o medicamento psiquiátrico não é igual remédio para gripe. Você não cura uma doença. É muito difícil você curar a depressão com remédio psicoterapêutico. Você controla ela. A partir do momento que você controlou ela, agora eu vou fazer uma alteração de comportamentos, alterar questões no meu dia a dia, alterar a forma que eu enxergo o meu dia, para que assim eu comece a ter uma qualidade de vida boa, uma felicidade genuína, sem a utilização dos medicamentos. Entendeu? Então assim, pessoal, eu sou o Giovanni, eu sou psicólogo. Se tiver mais alguma dúvida, tem aqui minhas redes sociais aqui embaixo, pode deixar perguntas aqui embaixo, estou à disposição. Beleza? Eu trabalho com psicoterapia online, então se alguém tiver com algum transtorno psicológico, tiver com alguma dificuldade, entre em contato comigo, me manda um WhatsApp e a gente conversa e começa a trabalhar estratégias para começar a mudar e melhorar a sua qualidade de vida. Beleza, pessoal? Tudo de bom, até mais.